Hallo zusammen, herzlich willkommen. Boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a dizer as horas em alemão. Vocês vão saber perguntar as horas e vão saber dizer que horas são. Essa aula está incrível, ela tem material de apoio em PDF totalmente gratuito que vocês vão poder baixar, tem o link aqui na descrição. Então lembre-se, deixe a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Pessoal, saber dizer as horas em alemão é muito importante, mas antes disso você precisa conhecer os números, é isso mesmo. Ou pelo menos os números até 60, na verdade. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na descrição o link para algumas aulas em que eu ensino os números em alemão. Então, se você não tem esse conhecimento, dá uma olhadinha primeiro nessas aulas, depois você volta para cá. Então vamos lá, gente. Como que a gente vai perguntar que horas são em alemão? É muito simples. A gente vai falar da seguinte maneira: Wie spät ist es? Tá? Wie spät ist es? Tá? Seria a maneira clássica de perguntarmos as horas, tá? Se eu fosse traduzir de maneira literal, eu estaria perguntando quão tarde é. A palavra spät significa tarde. Então, quando eu falo wie spät, seria quão tarde. Ist es é. Então, wie spät ist es? Seria uma das maneiras. Agora, coloquialmente, a gente pergunta também wie viel Uhr ist es, tá? Então, que horas são também a gente pode perguntar dessa maneira aqui, que seria literalmente quantas horas são, tá? Wie viel, quantas, e Uhr são horas ali. Então, wie viel Uhr ist es, ok? Muito fácil. Agora, como que nós vamos responder? Bom, existe a maneira formal, que seria aquela forma que nós escutamos, por exemplo, nos telejornais ou então no rádio, na verdade. Você pode usar sim, tá? No dia a dia, não tem problema. Só que existe uma maneira informal, não diria nem informal, mas assim mais coloquial, que é a que a gente usa mais. Mas essa é a forma básica, tá? Se você se esquecer qualquer uma das outras formas que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, você pode usar essa maneira que é a mais simples. Basicamente, nós vamos falar es ist. O que que acontece? Em alemão, diferentemente do que acontece no português, a gente não diz, não tem diferenciação para hora no plural e hora no singular. Então a gente fala é 1 hora da tarde, mas são 2 horas da tarde. No alemão sempre vai ser es ist, tá? Sempre vai estar no singular. Então você fala es ist, você fala a hora, que é o numeral, depois você vai falar a palavra Uhr. Uhr significa hora. E ela vai valer tanto para o plural quanto para o singular. Então é só. Você literalmente só precisa gravar essa frase do jeitinho que está aqui, tá? E depois você fala os minutos. Por exemplo, 18 horas e 45 minutos em alemão seria, né, para eu dizer são 18 horas e 45, eu falaria es ist 18 Uhr 45. Então, 18 é 18 e 45 é 45. Então, para falar são 18 horas e 45, es ist 18 Uhr 45. Outro exemplo, são 11h15, es ist 11 Uhr 15. São 17h05, es ist 17 Uhr 5. São 19h30, es ist 19 Uhr 30. Tudo bem. Você poderia parar por aqui, mas o que acontece é que na vida real, no dia a dia, a gente não fala dessa maneira. Aí que tá. Essa seria uma maneira muito simples da gente falar as horas e é a maneira que nós falamos normalmente no português, mas no alemão eles gostam de complicar um pouquinho. Então é por isso que eu vou ensinar para vocês a maneira informal de dizermos as horas e é preciso aprender. Todo mundo que aprende alemão precisa saber, porque é a maneira como nós usamos lá na Alemanha e nos países onde o alemão é falado, tá? Então, as pessoas, via de regra, se você perguntar a hora para qualquer pessoa, elas não vão falar dessa maneira. Aqui soa um pouco como se fosse telejornal, sabe aquela coisa que o jornalista fala, são tantas horas e não sei o quê. Pois é, no dia a dia a gente não fala assim. Então vamos lá. Como acontece no Brasil, ou nos países onde o português é falado, nós temos o sistema de 24 horas. E quando a gente está se referindo a horas da noite, a gente usa, por exemplo, 20 horas, 21 horas, né?
Só que na língua coloquial a gente vai usar o sistema de 12 horas. Igual no Brasil a gente fala, são 9 da noite. A gente não fala são 21 horas, na verdade. Isso também vai acontecer na Alemanha, tá? Só que o que acontece? A partir de agora eu vou explicar para vocês que tem algumas regrinhas, tá? Alguns esquemas de como dizer as horas para os 30 primeiros minutos da hora. Entre, por exemplo, 14 e 14h30, há várias maneiras da gente falar as horas ali. Vamos lá? A começar, né? Quando eu tenho dos minutos de 1 até 29, eu vou falar es ist, aí eu vou falar a quantidade de minutos que se passaram após aquela hora, eu vou colocar a preposição nach, que significa depois, e eu vou colocar a hora. Então, por exemplo, 11 e 10 em alemão seria como se eu estivesse dizendo são 10 depois das 11. Então, es ist 10 nach 11, que seria isso daqui. Literalmente são 10 depois das 11. 12 e 5 são 5 depois das 11. Então, es ist 5 nach 12. Isso vai valer para todos os números até 29. Quando for o 30, a gente vai falar aquela questão da meia hora, que daqui a pouco eu vou ensinar para vocês. Então, muito fácil. Agora, a partir do 30º minuto, a gente já fala que faltam tantos minutos para a hora cheia. Então, igual no Brasil, a gente fala assim, 20 para as 4, 15 para 5, não é? A gente sempre fala quantos minutos que faltam para a hora cheia. Isso acontece também no alemão. Aí nós vamos utilizar a preposição vor, que significa antes da. Então, olha, es ist, você vai falar a quantidade de minutos que faltam vor hora, antes da hora. Então, olha, 6h40 são literalmente 20 minutos para as 7. Então, es ist 20, que significa 20, né? Vor 7, antes das 7. Tá? São 20 para 7, ou literalmente são 20 antes das 7. Tá? E aqui, olha, 9h50 também são 10 para as 10. Então, es ist 10 vor 10. Ok? Repita em casa. Es ist 10 vor 10. São 10 para as 10. Isso a gente vai fazer muito tranquilo, muito fácil. Então, quando for minutos até 30, né, até 29, na realidade, a gente usa o nach, que a gente fala tantos minutos depois da hora. Quando for a partir do 30, a gente usa tantos minutos antes da hora, tá? Ok. E agora como que a gente vai falar aquela questão da meia hora? Aí que mora o perigo. No alemão é bem diferente do que nós conhecemos no português, porque pense, nós falamos da seguinte maneira no português: 7h30, são 7h30. No alemão a gente vai falar que é metade para as 8, ou seja, falta metade daqueles 60 minutos para poder dar 8 horas, então faltam 30 minutos para as 8. Então sempre a gente vai usar a palavra halb. Halb significa meio ou metade. Então, quando eu falo 7h30 em alemão, eu vou dizer são metade para as, ou é metade para as 8. Es ist halb acht. Cuidado, porque eu vejo muitos alunos falando aqui, por exemplo, 7, porque a gente é acostumado a falar 7h30, aí o aluno vem e fala es ist halb 7. Se você falar halb 7, você está dizendo 6h30, tá? Então, aqui mais um exemplo, 8h30 em alemão seria metade para as 9, tá? Então, es ist halb 9. Tomar cuidado com isso. Fora isso, muito fácil. Nós temos agora algumas observações, olha só. Nós podemos usar a palavra 15, que significa 15 em alemão, mas, via de regra, em alemão a gente não fala 15 quando a gente se refere a horas. A gente fala de 1/4 de hora, que é a palavra Viertel, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque eu já falei para vocês em outras aulas que no alemão todos os substantivos eles são escritos com inicial maiúscula. O que acontece? Existe uma regrinha, tá, ortográfica do alemão que diz o seguinte: quando a palavra Viertel ela vier junto com horas, for utilizada para marcar horas, a gente escreve com letra minúscula, tá? Por isso que eu escrevi aqui Viertel com letra minúscula. Pode ser que em algum lugar você veja isso escrito com letra maiúscula, porque pode ser que seja algo condizente com a regra antiga, tá? Essas regras, olha, a gente teve uma nova regra ortográfica bem grande assim no alemão em 96 e tivemos uma outra em 2006, tá? Se não me engano, a partir de 2006 é que a gente passou a escrever essa palavra aí com letra minúscula.
Então, pode ser que você veja ainda em algum livro mais antigo escrito com letra maiúscula, mas para horas a gente escreve com letra minúscula, tá? Só você pensar que ao invés de falar 15, você vai falar Viertel. Viertel significa um quarto de horas, tá? Aqui vai ter a pronúncia como se fosse uma letra F de faca. Então, Viertel, 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 tá? 11:15 eu vou dizer que é um quarto de hora depois das 11. Então, es ist Viertel nach 11, ok? Agora, 11:45 é um quarto de hora antes das 12. Então, eu vou falar es ist Viertel vor 12. Alex, eu poderia falar assim, es ist 15 vor 12? Poderia falar que é 15 para as 12. Eu também poderia falar aqui, es ist 15 nach 11. Poderia. Só que na vida real a gente não usa. Então é bom você aprender, porque quando você estiver em contato com o nativo não vai falar 15, ele vai falar Viertel, tá? Gente, isso vale só para os minutos, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, 15 horas, eu vou falar 15 Uhr, normalmente, tá? Aqui o Viertel é só para um quarto de hora, 15 minutos. Aí, o que acontece? Em algumas regiões da Alemanha, principalmente no norte, ao invés de dizer Viertel vor, a pessoa fala drei Viertel. Como assim, Alex? Eu posso falar, então, 11:45 de maneira clássica, es ist Viertel vor 12, ou seja, um quarto de hora antes das 12, ou eu posso falar, são 3/4 de hora que se passaram antes das 12. Soa extremamente esquisito. Eu acho ainda um pouco esquisito, tá? Eu aprendi alemão, né? Eu estudei na Alemanha, no sul da Alemanha, né? Fiz escola, faculdade, tudo no sul da Alemanha. E depois a minha segunda faculdade eu fiz em Berlim. Quando eu cheguei em Berlim, as pessoas falavam assim, olha, es ist 11:45. Se bem que Berlim não é um bom exemplo, porque lá tem gente de tudo quanto é canto. Então você escuta isso daqui também. Mas eu achava esquisito, porque eu pensava, 3/4, 3/4, para mim, tá, 45 minutos, mas por que eles falam aqui a hora seguinte, né? Não falam a hora anterior? Então aquilo me confundia, mas eu quis colocar aqui para que vocês tivessem essa noção, tá bom? Agora, só para a gente finalizar, o que acontece? Como eu falei para vocês, em contextos coloquiais, a gente vai usar esse formato de 12 horas. Então, a gente precisa saber diferenciar entre 7 da noite ou 7 da manhã, não é verdade? Então, nós vamos fazer tal como nós fazemos no português. A gente utiliza essas palavras aqui, olha. Abends, que seria da noite, morgens, da manhã. O que acontece? No alemão a gente tem uma diferença, tem duas manhãs, né? Tem morgens e tem vormittags. Vocês lembram o que era a palavra vor, que a gente aprendeu lá em cima? Né? Vor é antes da, né? Mittag significa meio-dia. Vormittag seria antes do meio-dia. Então é aquela parte da manhã que está logo antes do meio-dia, 10, 11 até 11:59. Então, morgen seria aquela manhã cedinho mesmo, 5 da manhã até mais ou menos 9:59, e vormittags seria aquela parte da manhã que já não é tão cedo, que seria a partir das 10 horas da manhã, tá? Alex, e se eu errar, falar, sei lá, 11 Uhr morgens, 11 horas morgens? Não tem problema não, tá? As pessoas vão te entender, só fica esquisito, porque morgens é uma manhã mais cedinho mesmo. Depois nós temos nachmittags. A gente não aprendeu também que nach seria depois de, então depois do meio-dia nós temos a tarde. Então nachmittags da tarde. Vamos ver um exemplo de utilização. Olha só. Wir sehen uns 11 Uhr abends. Então nós nos vemos às 11 horas da noite. Tá? Então eu coloquei abends aqui. Eu poderia também falar nós nos vemos às 23 horas. Wir sehen uns 23 Uhr. E depois wir treffen uns 11 Uhr vormittags. Nós nos encontramos às 11 horas da manhã. Então aqui tem essa diferenciação. Se eu falasse simplesmente wir treffen uns 11, a pessoa ia se perguntar, tá, mas é 11 da manhã ou 11 da noite? É claro que pelo contexto a gente saberia, mas para evitar confusão, a gente coloca isso aí. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, no português nós utilizamos essa preposição, né? Na verdade, isso é uma contração aí de preposição com artigo no português. Você não precisa saber isso não, tá? Mas vamos encarar como uma preposição. É a preposição que a gente utiliza para horas, né? No alemão a gente sempre vai utilizar a preposição mas
Quando a gente fala as horas do relógio, que é o que eu estou ensinando para vocês aqui agora, a gente não utiliza preposição nenhuma. Por quê? Eu pergunto assim: que horas são? Você fala, são tantas horas, não é verdade? Es ist tantas Uhr. Você não vai falar são as 12 horas. A gente não fala isso. A gente só coloca a preposição quando a gente vai combinar alguma coisa. Por exemplo, a que horas nós nos vemos? Nós nos vemos às. Aí sim, no alemão você sempre vai usar É só você trocar o que no português seria as, você troca por e tá tudo certo. Ok? Com isso, nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se de curtir, se inscrever no canal, também ativar o sininho. E lembre-se de baixar esse material. Esse material eu deixei para vocês em PDF, para vocês estudarem. Tá o link aqui na descrição. E eu te vejo na próxima aula. Até lá. Bis dann!